Fala galera ligada aqui no Panorama Botafoguense, eu sou o Wellington Arruda. Se você não me conhece, sejam bem-vindos aqui ao canal. Tá chegando por aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve aqui no Panorama Botafoguense e vamos juntos, rapaziada. Chegando nesse momento, estava no estádio Newton Santos acompanhando o jogo das quartas de finais do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Botafogo venceu o Santos por 1-0, mas não foi o suficiente para se garantir nas semifinais da competição. Primeiro jogo lá em Santos foi um dia muito atípico, né, para o Botafogo, que fez uma campanha sensacional nesse Campeonato Brasileiro Sub-20, acabou perdendo por 4-1 lá em São Paulo, lá em Santos, e a vitória de 1-0 aqui no Newton Santos não foi o suficiente. O Botafogo dominou completamente a partida, né, teve total controle das ações do jogo, teve volume, né, teve bastante volume de jogo para buscar o resultado que era necessário, né, vencer pelo menos por 3 gols de diferença na partida de hoje, mas o Botafogo acabou pecando muito nas conclusões, né? Tivemos chances, tivemos oportunidades, nos acréscimos tivemos outras 2 boas oportunidades, mas não era dia do Botafogo, infelizmente, né? A bola estava lutando em não entrar e o Botafogo então venceu só por 1-0 com o gol do Arthur Isaac, atacante da equipe alvinegra. Mas vale, claro, todo mundo quer ganhar título, evidente, né? Tem sempre aquela história que importante é revelar jogadores, não é ser campeão, mas se você puder revelar sendo campeão é muito melhor, né? E essa equipe sub-20 do Botafogo ganhou títulos, né, na temporada passada, foram 4, segue agora vivo aí na Copa Rio, né, onde o Botafogo eliminou o Flamengo na semana passada, e também tem um campeonato estadual mais à frente. No Campeonato Brasileiro paramos por aqui, mas ficamos na 3ª colocação no geral, né, na fase inicial da competição. Eu acho que vale a gente destacar muito, né, esse time sub-20 do Botafogo, que fez uma ótima copinha também esse ano, né, intercalando ali jogos entre o profissional e o sub-20, e temos bons valores, né? Eu acho que o mais importante de a gente olhar uma equipe de base é olhar que temos bons valores, jogadores que podem ser melhores lapidados, né, para servir a equipe profissional. Hoje o Botafogo tem o Huguinho, o Botafogo tem o Justino, o Botafogo tem o Cauã Toledo, né, todos jogadores que figuram na equipe principal. Mais de 10 atletas da base do Botafogo treinam com a equipe profissional hoje, né? O Lucas Emanuel, jogador do Sub-17 também, está por lá, enfim. Mas durante essas temporadas aí, a gente vem vendo um crescimento muito grande, né, da base do Botafogo. A gente vem vendo os jogadores sendo mais potencializados e o Botafogo vai colher no futuro médio e longo prazo aí, sem dúvida alguma, a gente vai colher também nessa questão de revelação de jogadores da base. A gente tem aqui para destacar, né, o Cauã Branco, o jogador que fez uma ótima partida hoje, um belíssimo Campeonato Brasileiro. O Kleber Lucas, goleiro que está servindo no profissional, foi eleito o melhor goleiro da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Né, o Felipe Januário, pontinha que corre o tempo inteiro, né, incansável no jogo, é outro atleta que a gente pode destacar. O Arthur Isaac também, atacante, Miguel Caldas, Bernardo Valim fazendo boas partidas também, Arthur Novaes, temos o Abdias, o lateral esquerdo, ou seja, tem muito valor na base do Botafogo, né? Hoje o clube conta com mais estrutura, hoje o clube conta com uma melhor qualidade, né, para poder oferecer uma melhor estrutura para esses atletas, e a gente precisa, claro, fechar a conta ali em relação a essa transição, né, que o Botafogo sempre pecou, né? O Botafogo vira e volta, tinha um ou outro jogador, né, que se destacava na base, mas essa transição, até pela necessidade absurda do clube, sem dinheiro, sem elenco anteriormente, né, tinha que lançar esses garotos de qualquer forma. Então a gente pecou muito, mas muito, né, com relação a essa transição. Então fica a expectativa que o Botafogo possa agora aprender com os erros do passado, né, com uma melhor estrutura e poder fazer essa transição melhor com esses jogadores. Mais importante, como falei, é a gente identificar e ver que tem valores na categoria de base. Sub-20, Sub-17 também, né, o Pedro Pitt, Bernardo Germano, Xisto, alguns jogadores, o Vitor Hugo, alguns jogadores também se destacam, Bruninho Samúdio, Luiz Alberto, olha aí, aqui rapidamente, aqui pensando rápido, lembrando rapidamente aqui os jogadores, a gente vê a quantidade de jogadores que vão se destacando, vão se aparecendo na categoria profissional, né, categoria de base, perdão, e vão mostrando que podem, quem sabe, né, chegar no futuro breve no profissional do Botafogo. Então, importante
Fica aqui os parabéns ao trabalho do Belão, sem dúvida alguma, um trabalho maravilhoso que ele faz na categoria de base do Botafogo, campanha linda, infelizmente ficamos, né, pelo meio do caminho, nas quartas de finais, esse time poderia ir mais longe, mas não deixa de ter mérito, né, bastante mérito a campanha do Botafogo, como falamos, muitos jogadores com potencial para serem lapidados, para quem sabe poderem chegar no futuro breve na equipe profissional e corresponder também na equipe de cima. Falando em equipe profissional, o Botafogo volta a jogar amanhã, né, às 19h30, tava com saudade do Botafogo? Amanhã o Botafogo volta, às 19h30, no estádio Newton Santos, também contra o Santos, né, nosso adversário de hoje no Sub-20, enfrentaremos o Santos. Na verdade, você deve estar vendo esse vídeo já amanhã, né? Eu estou gravando já aqui, são 23h19, então você está vendo amanhã provavelmente. Então hoje tem jogo do Botafogo no Newton Santos contra a equipe do Santos. E o Botafogo teve um desfalque de última hora com relação ao atacante Arthur Cabral. Então, provável time do Botafogo para enfrentar o Santos amanhã tem Léo Link no gol, Vitinho na lateral direita, Ferrarese e Justino na zaga e Alex Telles na lateral esquerda. Meio campo com o Guinho e Christian Medina, na frente Lucas Vidalba, Matheus Martins, Lucas Emanuel e Cauã Toledo. Lucas Emanuel, destaque da categoria Sub-17 do Botafogo. Ele chegou ano passado no Botafogo, vindo do Atlético Paranaense, categoria de base do Botafogo, fez essa captação desse jogador, né, que estava lá no Atlético. Ano passado ele já fez alguns golzinhos aí na equipe Sub-17 do Botafogo, já chamou atenção, né? Já chegou chegando, como a gente fala. E nessa temporada de 2026, o Lucas Emanuel tem 15 jogos pela equipe Sub-17 e marcou 15 gols. Então, números expressivos. Foi chamado para treinar, né, durante essa intertemporada do Botafogo com a equipe profissional e foi muito elogiado durante esse período. A gente conversando com algumas pessoas, todo mundo realmente relatava que o Lucas Emanuel estava muito bem, estava treinando muito bem, muito elogiado por todo o departamento de futebol profissional do Botafogo. Acabou de renovar o seu contrato com o clube, inclusive, né? O Botafogo deu ali um aumento de contrato para ele, mais tempo para ele no Botafogo também. E agora ele aparece aí como provável titular no lugar do Arthur Cabral, que acabou sentindo uma dor muscular e ficará de fora dessa partida. Então vamos ver, né, se o Franklin Carvalho de fato colocará o menino de 17 anos como titular na volta do Botafogo, né, no Campeonato Brasileiro após esse período de paralisação para a Copa do Mundo. Se for titular, estou ansioso para ver como é que vai ser aí, né, a participação do Lucas, que realmente na categoria de base, no Sub-17, chamava muita atenção, demonstrava que de fato ele estava acima, né, da categoria Sub-17. Você vê que era um jogador muito mais preparado, né, muito mais à frente daquela categoria e pode chegar aí chegando de vez no profissional, né, já com uma titularidade nessa volta do Glorioso no Campeonato Brasileiro. É isso, rapaziada. Algumas informações, opiniões, né, principalmente sobre essa campanha do Sub-20 do Botafogo. Como falamos, Sub-20 segue na Copa Rio. Mais à frente tem o Campeonato Carioca também, campeonato estadual que terá início daqui a pouco também para o Sub-20. Mas o Sub-20 vem ganhando muitos títulos, né, durante os últimos anos, né, esses últimos 2 anos pelo menos. Muitos títulos conquistados e jogadores revelados. O Botafogo começa a ter peças importantes no seu elenco profissional, oriundos dessa base, e mais jogadores, sem sombra de dúvidas, chegarão lá também e vão servir a equipe profissional. O Botafogo conseguindo também dar uma mudança de patamar em relação à sua base, que é muito importante. Deixa seu recado aí, o que você achou do Sub-20, tem alguma peça que você quer destacar, que você gosta, que você acha que chegará ao profissional rapidamente? Deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário e tamo junto, galera. Um forte abraço para todo mundo e bom jogo pro Botafogo hoje nessa volta, né, depois dessa parada para a Copa do Mundo. Um abraço, valeu!